Hoje de manhã eu estava vindo para cá e a maioria de vocês que vem pela Marginal, você passa na frente de um presídio, né? À sua direita. Se você observou hoje de manhã, quem estava lá? As mães. Sabe, a mãe nunca perde a esperança. A mãe nunca perde o amor. E isso é constrangedor para qualquer filho. Que filho que nós somos, quem aqui já pisou feio com sua mãe? Quem aqui já teve que pedir perdão para sua mãe várias vezes? Quem aqui já faltou um amor para com a sua mãe? Mas como a sua mãe me trata com amor, né? E hoje de manhã eu queria inspirá-los hoje de manhã. A gente estudar um tema que se baseia no amor. Que se baseia no amor que quando a gente vem para essa terra física, a gente vê muito isso no coração da mãe. Mas esse amor que vocês, mães, têm, tem uma origem. E a origem não é sua. A origem é de Deus. Então hoje nós vamos estudar exatamente sobre isso, sobre esse amor de Deus por nós, os filhos. E eu te convido a abrir a Bíblia em Pedro. Abre sua Bíblia em 1 Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hoje nós vamos ler as Escrituras na NTLH, né, na nova linguagem da tradução de hoje, e uma escritura ou duas eu vou ler na NVI, porque eu acredito que ela nos dá melhor entendimento sobre o que eu gostaria de falar para cada um de vocês. Vamos juntos orarmos. Senhor, te agradecemos pelo coração que o Senhor tem conosco, Pai. Nessa vida, a gente experimenta tantas coisas maravilhosas e uma delas é o amor da nossa mãe. Hoje é um dia especial e eu sei que para o Senhor todos os dias são especiais. Mas alguém aqui nessa terra criou esse tal de Dia das Mães. Um dia onde nós paramos um pouco para pensar, para homenagear, para presentear, para escrever cartões, para homenagear, para declarar, e para lembrar, para recordar, e para guardar em nossos corações que nós somos frutos de muito amor nesse mundo. Amor do Senhor e o amor de nossas mães e nossos pais que a gente tem recebido, Pai. Queremos agradecer pela vida de cada irmã dessa igreja, cada mulher, cada mãe, Deus, que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem instruído, que o Senhor tem capacitado, que o Senhor tem visto essas mães dobrarem seus joelhos pelos seus filhos. Deus, o Senhor tem visto essas mulheres sacrificarem seu sono, sua vida, seu dinheiro em amor aos seus filhos. E eu sei que isso é porque elas honram tanto ao Senhor, Deus, e amam tanto ao Senhor. E eu acredito de todo o meu coração que foi o Senhor que as deu capacidade para cada uma delas amar nesse nível, de não esperar nada em troca, de ser um amor como o do Senhor, que dá continuamente, sem descanso, sem nunca terminar, sem nunca acabar. Hoje de manhã nós queremos, com todo respeito, ler as Escrituras Sagradas e tirar dela, Deus, ensinamentos e princípios que vão nos ajudar realmente a entender o que significa esse amor do Senhor por nós. Nessa manhã, abra nossa mente, abra nosso coração. Usa, Pai, a minha vida e as palavras para abrir a mente e o coração de cada um hoje de manhã, para que a gente saia daqui transformado, com a nossa visão de quem nós somos aos olhos do Senhor, Deus. Tudo isso eu agradeço, eu oro e peço que o Senhor intervenha na vida de cada um de nós. Pai, que seu Espírito trabalhe incansavelmente em nossos corações nesse momento. E que a sua palavra transforme nossa maneira de pensar, a nossa maneira que nós vemos como o Senhor nos ama, Deus.
e que isso possa dar toda a honra e glória ao Senhor, Deus. Te agradecemos por tudo isso e oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero pedir um minuto da sua atenção para você responder essa pergunta. Pega um caderno, um papel e anota a resposta dela. Como Deus te enxerga? Quando Ele olha para você, o que Ele vê em você? Se Deus tivesse um bate-papo lá com os amigos dele no céu, o que Ele comentaria de você? 30 segundos, para e pensa nessa resposta sobre a sua vida. Como Deus te vê. O que você escreveu aí? O que você pensou? Qual é a visão que você tem? Como Deus se enxerga? Quando Ele olha para você, o que Ele vê? Sabe, eu tenho feito essa pergunta para várias pessoas que eu encontro. Para várias pessoas. E eu tenho ouvido várias respostas. Algumas delas são essa. Como é que Deus te vê, meu irmão? Ele me vê como um pecador lutando para agradar a Deus. Deus me vê como filho dele, lutando para ser um bom filho. Deus me vê como um homem esforçado. Outros dizem, nossa, que pergunta difícil. Caramba, nunca parei para pensar nisso, como Deus me vê. Uma pessoa que eu perguntei deu uma resposta bem compatível ao que a gente vai estudar hoje de manhã. Só uma. Interessante como a nossa natureza, a grande maioria de nós tem uma necessidade que alguém acredite na gente, que nos encoraje, nos ajude, que nos auxilie, nos ajude a crescer e ir para outro nível, ser mais como Jesus. Mas é impressionante que de um mesmo lado, como a gente precisa disso, e cada um de nós precisamos de palavras de afirmação, de encorajamento, palavras que nos levem a acreditar quem nós somos, de um outro lado, a gente tem uma visão negativa muitas vezes de nós mesmos. E a gente não consegue ter a visão exata, correta e mais precisa de como é que Deus nos vê. Como que Deus nos enxerga. Quando Ele olha para você do céu, o que Ele vê? Lá no bate-papo dele lá com o Espírito Santo e Jesus, quando Ele fala em você, qual que é o comentário que Deus faz de você? O que Ele fala? O que Ele conversa sobre você? Eu quero hoje de manhã alicerçar uma das coisas que eu tenho aprendido esse ano. E eu oro para que você possa alicerçar isso, para você entender o que nós podemos ser se nós acreditamos e achamos a resposta certa para essas perguntas. Né? E a resposta certa para essas perguntas vai mudar a sua vida. A resposta certa para essas perguntas vão mudar a nossa igreja. A resposta certa para essas perguntas vão mudar o seu casamento, a relação que você tem com seus filhos, a relação que você tem no seu trabalho, se nós acharmos as respostas corretas para essas perguntas. Você, como eu, muitas vezes ouvimos frequentemente questionamentos de nós mesmos, ecos dentro da nossa mente, que questionam muitas coisas em nós. A nossa velha natureza tenta diminuir a obra que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. Muitas vezes a gente ouve perguntas como essa dentro de nós mesmos. Próximo slide. Não, antes desse, tem um. Deveria ter. Não tem? Entre os dois? Não? Achei que eu tinha posto. Então vamos lá. Algumas perguntas que vêm é tipo essa. O que eu posso dizer dos meus pecados? E a minha natureza pecaminosa? E quanto à lembrança dos meus pecados antigos? O que eu posso ficar dizendo para mim mesmo do velho homem?
puxa, com tudo isso que eu tenho dentro de mim, como que eu posso ser um homem completo, um homem novo, uma pessoa transformada, uma pessoa renovada dentro de mim? A gente deveria estar pronto para responder essas perguntas. Perguntas que vêm na nossa mente, tipo, puxa, o que eu posso dizer dos meus pecados? A resposta é simples: eles já foram perdoados. Amém? Seus pecados já foram perdoados. E a minha natureza pecaminosa, o que eu faço com ela? Tem que lembrar, você tem uma nova natureza, é isso que Jesus fala. O pecado não é uma coisa natural na sua vida. A gente comete o pecado, mas não é natural. Porque agora nós temos uma outra natureza. E quanto à lembrança dos meus pecados, Héctori? Nossos pecados já foram cobertos pelo sangue de Cristo e jogados no esquecimento. O próprio Deus fala isso para nós. O que dizer então do velho homem? O velho homem, como Jesus afirma para Nicodemos, já morreu. Já acabou. Já não existe mais. Nós nascemos de novo. Somos nova criatura. Então como que eu posso ser um homem completo? Em Cristo, irmãos, nós já somos completos. Em Cristo nós já somos uma nova criatura. Vamos voltar e pensar no plano de Deus. Em Cristo, cada um de nós já fomos perdoados. Nós morremos e nascemos de novo. Jesus é nosso mestre. Jesus é nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. É a obra redentora de Cristo dentro de cada um de nós, nos transformando de quem éramos em quem somos agora. Filhos de Deus queridos e amados. Se você muda a maneira que você pensa sobre você, você vai mudar o comportamento da sua vida. Se você consegue enxergar quem você é aos olhos de Deus, você vai mudar a maneira que você vive hoje, no contexto da sua vida completamente. Se já somos nascidos de novo, então já somos completos com Cristo Jesus. Já temos tudo o que nós precisamos. Temos Cristo, o Espírito Santo, Jesus, Deus, a igreja, a irmandade. Temos tudo por causa de Jesus. Não nos falta nada. O que você precisa para viver a plenitude com Cristo? Nada. Abram a sua Bíblia então em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Irmãos, o poder que Deus tem nos dado é tudo o que a gente precisa para ter uma vida que agrada a Deus. Nós já temos tudo. O que a gente precisa para viver uma vida plena com Cristo? Nada. A gente já tem tudo. Cristo já deu tudo para cada um de nós. Tudo que nós precisamos, Deus já nos deu para viver uma vida plena, uma vida completa. Deus já nos transformou em um homem completo por meio de Jesus. Deus já nos transformou. Qual é seu trabalho? Qual é meu trabalho nessa terra? É o que fala aqui, ó. Seu trabalho é começar a parecer com quem você é, de fato, em vez de quem você foi. Quem você é hoje? Quem você é? Eu sou filho de Deus. Quem você é hoje? Eu sou um cristão. Quem você é hoje? Sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem é você hoje? Eu sou uma pessoa escolhida. Quem é você? Sou uma nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, separado por Deus. É isso que nós somos. É isso que cada um de nós somos. Por causa do sangue de Jesus. Não por causa de nós mesmos. A gente não fez nada por isso. Então, o nosso trabalho é começar a parecer com quem você é de fato.
e não com quem você foi no passado. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler várias escrituras agora. Me acompanhem. Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 7. As escrituras são todas aqui no painel. Vamos ler juntos. Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 7. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa, pecadora, já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Somos livres, irmãos. Somos ressuscitados com Cristo, a palavra dele. Fomos batizados, sepultados, mortos junto com ele, para que assim a gente nascesse de novo. Isso que a palavra de Deus afirma para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem nós somos? O novo. Amém? Não é mais o velho, é o novo. Por causa de Cristo. Por causa do sangue de Jesus Cristo. Acabou-se. Acabou. Chega, acabou, morreu. Você nasceu de novo. Essa é a visão de Deus por cada um de nós. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Não sou eu mais. Quem é? É Cristo vivendo em mim. Não sou eu mais. É Cristo. Quem está vivo agora em mim é Cristo. Quem está vivo em mim agora é Deus. Quem está vivo dentro de mim é o Espírito Santo de Deus. Ele me amou. Ele se deu por mim. É assim que Deus nos vê. Cristo em você. O Espírito em você. É assim que Deus nos vê. Dessa maneira. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. É isso que Deus quer e a visão que Ele tem para nós. Seremos maduros, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Nós temos tudo para nos tornarmos pessoas mais maduras. Nós temos tudo para alcançar a altura espiritual de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Assim nós anunciamos a Cristo, a todos as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Quem nós somos? Adultos e unidos com Cristo. Esse é quem nós somos, aos olhos do nosso Deus. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas aqui da terra,
Porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém. Olha que incrível isso. Que escritura inspiradora para nos enchermos de convicção de quem nós somos aos olhos de Deus. Quem nós somos, Ele fala, vocês já morreram. Já acabou o que era velho. E a vida de vocês, a sua vida, meu irmão, está com Cristo. Está com Cristo, Ele fala. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Cristo é a verdadeira vida de cada um de nós. Recomendo que você memorize essas escrituras. Recomendo que você xeroque a sua Bíblia e pegue essas escrituras e enfia no seu bolso. Põe no seu celular, para que de alguma maneira essas escrituras entrem em seu coração e mudem a maneira que você pensa. E mudem, renovem sua maneira de pensar, como a palavra de Deus nos ensina. Renovem sua maneira de pensar. O que eu tenho visto e aprendido, convivendo com tantas pessoas e exercendo esse papel de pastor da igreja, como todos os diáconos aqui da igreja? O que eu tenho visto e aprendido e estudado sobre isso? Que mesmo depois de nos tornarmos cristãos, que a gente recebeu o perdão dos pecados, de nascermos de novo, nós enfrentamos dificuldades com a maneira que nós nos vemos. Consequentemente, temos dificuldades de enxergar a maneira certa de ver os outros. Porque se a gente não se vê da maneira como Deus nos vê, você não vai ver a maneira como Deus vê seu irmão na fé. Você não consegue, porque você não vê nem a si mesmo. Você nem consegue se ver a si mesmo, você não vai conseguir ver o outro e desenvolver isso dentro de você. E a forma mais, e o mais decepcionante de tudo que eu tenho percebido, perguntando para tanta gente as 3 perguntas iniciais, é de ver que as respostas não expressam nada de como Deus nos enxerga. De ver como a gente não consegue ver como Deus nos vê. A gente não consegue compreender isso na profundidade como Deus nos vê. Alguns de nós, infelizmente, irmãos, ainda continuam acreditando nas mentiras que Satanás ou outras pessoas te contam. Alguns de nós internalizamos essas mentiras. Alguns de nós, essas mentiras se tornaram barreiras para o seu crescimento. E por causa disso, você não consegue mais encontrar paz, nem alívio, e nem esperança. A mentira é que nós não somos como Deus nos vê. Essa é a grande mentira que Satanás quer contar para nós. Essa é a grande mentira que talvez pessoas que estão ao seu lado vão querer te influenciar e dizer, por ver seus pecados, ou os meus, vão tentar te convencer que você não é realmente quem Deus vê lá do céu. Essa é uma grande mentira que para alguns de nós tem prejudicado profundamente sua vida cristã, seu convívio, seus relacionamentos, suas ofertas, seu amor por Deus e pela igreja. Porque a gente não consegue entender como Deus nos vê e compreender exatamente isso. Eu quero dizer hoje de manhã, irmãos, chega de ouvir mentira. Chega de ouvir conversa fiada. Chega de ouvir coisas que não têm fundamentos bíblicos.
Chega de ouvir palavras que te machucam, mas que não têm princípios espirituais, que são alicerçadas na palavra de Deus. Dá um basta nisso. Dá um basta de ter a visão errada sobre você mesmo. Dá um basta de não entender a visão que Deus tem de você. Toma uma decisão. Eu vou me enxergar como Deus me vê. E não como a sociedade me vê, minha esposa me vê, meus filhos, ou quem seja. Eu vou começar do princípio certo. Qual é o princípio? Como Deus me vê. O que Deus pensa de mim? Eu vou começar por aí e depois disso eu vou construindo todas as outras coisas. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Hoje, minha oração, meu pedido é: tome a decisão de ver a si mesmo exatamente da mesma maneira como Deus te vê. Uma pessoa incrível, admirável, justo, santo, uma nova criatura, com inteligência, com habilidades, com dons, tudo isso por causa de Cristo. Tudo isso por causa do sangue de Jesus Cristo e o sacrifício dele. Irmãos, isso aqui não é blá 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 religioso. Eu não estou aqui para ficar convencendo todo mundo. Não, Deus te ama. Não, irmão, esquece seus pecados. Não precisa lidar com seus pecados. Não, esquece tudo isso. Deus te ama. Vai tirar férias. Deus te ama. Não precisa compartilhar sua fé. Deus te ama. Olha, não precisa ter relacionamento na igreja. Deus te ama. Não precisa estar envolvido com pessoas na igreja. Deus te ama. Não é esse blá 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 religioso de falta de compromisso, de se agarrar numa conversa fiada, achando que se eu entendo o amor de Deus, a minha vida vai ficar igual. Quem te diz isso é louco. Irmão, se a gente compreende como Deus nos vê e como Ele nos ama, sua vida vai mudar profundamente, completamente. Você vai mudar uma geração, você vai mudar a sua família, essa igreja vai ser diferente. Seu amor vai ser diferente. A maneira que você vai entrar por aquela porta vai ser diferente de como você entrou hoje. A maneira que você vai vir dar oferta vai ser diferente. A maneira que você vai ter seus relacionamentos na igreja serão diferentes. E é isso que a palavra de Deus quer nos dizer hoje de manhã. Deus tem por você tamanha consideração que Ele tem investido tudo em você. Desde antes do seu nascimento. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Ele é o Criador, Ele é o seu Criador, Ele é o soberano, Ele é o Redentor. Por que nós existimos? Existimos por causa da vontade de Deus. Você não fez nada para estar aqui nesse mundo. Alguém de nós fez? Não. A gente apareceu. Pela vontade de Deus nós estamos aqui, cada um de nós. E Deus tem planos para a sua vida, maravilhosos. Vamos ler agora escrituras que falam da mente. O que tem na mente e no coração de Deus para você. Vamos ler, entender o que está na mente. Vamos ler, compreender o que está no coração de Deus sobre cada um de nós. Não pensa em ninguém, não pensa na sua esposa, filho. Pensa em você só. Olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus pensa sobre você. Olha como Deus enxerga você. Olha como Deus te ama. Olha o que Ele tem planejado para você. Vamos ler essas escrituras com essa visão. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso, eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou você. Quem chamou você? Foi a pessoa que te parou na rua? Foi seu vizinho? Foi a pessoa que estudou a Bíblia com você? Não. Paulo tinha claro, Deus chamou você. Deus chamou cada um de nós para vir aqui fazer parte do povo dele. Deus chama você pessoalmente para você estar aqui. E Ele faz tudo para que você esteja aqui e continue aqui até o fim da sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 11.
Efésios capítulo 1, versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo Jesus. O que a palavra de Deus fala? Todas as coisas são feitas de acordo com o que Deus planejou. Deus tem seus planos, você é parte do plano de Deus. Você é parte do povo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Você está aqui porque Deus resolveu escolher você para estar aqui. Você é uma pessoa escolhida por Deus, chamada por Deus, para viver a vida que você tem, a vida nova com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus criou você, Deus criou boas obras e Deus tem essa visão por você. Você vai ser uma pessoa que vai ser muito usada por Ele para fazer as boas obras. Foi Deus quem nos fez. Por causa da nossa união com Cristo Jesus, estamos aqui. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Olha como é inspirador o que a palavra de Deus nos ensina e traz para cada um de nós. Salmo 139, versículo 13. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Como que Deus te fez? De forma especial e admirável. Se você ler essa mesma escritura, e eu vou ler aqui na NVI, agora para você ver como é especial e retrata melhor o que eu quero ensinar e dizer para cada um de vocês. Salmo 139, versículo 13. Diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser. Eu me tecesses no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Sabe, Deus te fez de modo especial e admirável. Hoje de manhã a pergunta que eu te faço é: você se sente assim? Especial? Admirável? Seus dias você anda assim? Eu sou uma pessoa especial e admirável aos olhos de Deus? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus me disse, Jeremias afirma, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Onde que a gente acabou de ler isso? Que Deus te teceu antes de você nascer? Salmo 139. Deus viu você sendo formado na barriga da sua mãe. De maneira especial e admirável. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como Deus vê sua vida, como Deus vê seu futuro, está escrito aqui na palavra de Deus. Deus tem plano perfeito para cada um de nós, para cada um de nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém. Amém, que Deus vai continuar o trabalho dele em nossas vidas. E hoje é parte desse trabalho. Essa parte disso aqui é cumprido, está sendo cumprido hoje. Um dos trabalhos que a gente tem que ter é começar a viver
da maneira que nós somos, como Deus nos vê. Não como você se vê, mas como Deus nos vê. Amadurecer e crescer nesse nível, para a obra ser completa em cada um de nós. Sabe, irmãos, depois de você ler essas escrituras, que fala da mente e do coração de Deus, a gente tem uma outra afirmação, uma clareza, que a gente precisa crescer e viver com toda intensidade. Sabe, a palavra de Deus afirma, você é a cara do Pai. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, eu vou ler na NVI, você pode ler na sua versão. Em Gênesis 1, 27, essa escritura é incrível, ela fala assim, ó, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. Em 1 Coríntios 11, 7, você pode ler depois lá, está aqui as escrituras, ele fala que nós refletimos a imagem e a glória de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Nós somos um reflexo direto de Deus. Deus nos moldou a imagem dele. Ele teceu você no ventre da sua mãe de maneira especial e admirável. Então, se Deus tivesse, próximo, Luca, próximo slide. Não, antes disso. Se Deus tivesse um porta... Quem aqui tem porta-retrato em casa? Beleza. O que você põe no porta-retrato? Foto dos amigos ou dos inimigos? Dos amigos, isso aí. Da família, geralmente, né? Dos amigos, da família. Beleza, vamos lá. Eu fiquei pensando nisso. Eu tinha pensado num outro exemplo, mas acho que esse é mais nosso. O que você põe no porta-retrato? Bem, o que eu vou colocar? Em casa tem fotos. No porta-retrato lá em casa, quem vai tem um monte. Mas uma das fotos que eu colocaria são essas aqui, ó, dá uma olhada. Está muito ruinzinha, né? Assim, a claridade. Mas são meus filhos, né? Aqui a gente no Natal. Aqui, ó, isso é um porta-retrato. Eu colocaria, esse é meu pai que já faleceu. Saudades enormes dele, minha sogra. Pessoas que fizeram uma diferença enorme na nossa vida. Isso aqui são meus filhos pequenininhos. Olha aqui, a Bruna e o Luca. Olha aqui, coisa linda. Não, volta para trás. Aquele não é meu filho, aquele é filho de Deus. Volta mais uma. Mais uma. Isso aí. Quando eu olho para essa foto, o que eu penso deles? O que passa no meu coração de pai? Me passa amor. Vem saudades quando eu não estou perto deles. Me vê como eu sou abençoado por ter uma família. Vê como eu tenho uma família linda. Sabe, em nenhum momento da minha vida, quando eu olho para os portas-retratos da minha casa, eu penso nos pecados dos meus filhos. Não penso nos meus, não penso da minha esposa. Quando eu vejo qualquer porta-retrato, quando eu vou na casa de irmãos, eu sei que lá estão as pessoas que eles mais amam. Sabe, uma vez que foi feita a imagem dele, nós somos uma obra-prima de Deus, por causa de Jesus. Se Deus, sabe quem é que Deus coloca no porta-retrato dele, lá no céu? Eu peguei algumas fotos de Deus, lá no porta-retrato dele, aqui ó. Olha o porta-retrato de Deus lá no céu. Vai devagarzinho, Luca, vai devagar. Volta aí, para todo mundo ver quem são os... Quando Deus olha para esse filho dele, o que ele pensa? Você acha que ele pensa nos pecados do Marcos? Ou Deus se alegra porque ele agora é um cristão? Nasceu de novo. E o Espírito Santo de Deus está dentro dele. Vai virando. Do Guilherme. O que Deus sente quando vê essa foto? Lá no porta-retrato dele no céu. Vai lá, pode continuar. O que Deus sente? Vai lá. O que Deus está pensando quando ele começa a olhar para esses porta-retratos no céu e começa a ver essas fotos? Como ele vê? O que desperta no coração de Deus? Quais são os pensamentos?
Quais são os comentários que ele faz? Quando ele começa a olhar e ver as fotos dos filhos. Você imagina a alegria que Deus sente, as saudades, o orgulho de ver seus filhos firmes e fiéis, pessoas que ele tem amado desde antes delas nascerem, estão ali, presentes, pessoas especiais, admiráveis, pessoas que Deus ama, qual Jesus morreu na cruz por elas. Sabe, em nenhum momento, quando Deus vê essas fotos, e as fotos de todos nós no céu, Ele não vai pensar nos seus pecados primeiramente, de jeito nenhum. Ele vai pensar em você como uma nova criatura, como filho amado, como filho querido, como filho que Ele ama, como filho que Ele tem desejado que o conheça cada vez mais. Cada vez mais. Deus nunca olha para isso e pensa, puxa, essa pessoa é um problema. Ele nunca pensa isso. Ele não para e fica olhando e lembrando dos pecados quando ele olha para o porta-retrato. Ele nem pode fazer isso. Porque ele mesmo afirma em Isaías 49 que ele perdoa e esquece os pecados. Então quando ele olha, ele não vê pecado, porque ele já esqueceu. Ele já perdoou os pecados. Então aqui você vê como Deus olha para nós. Com amor, com alegria, com saudades, com paixão, com valor. Você é admirável. Você é único. Não existe ninguém igual a você nesse mundo. Então hoje de manhã eu quero encorajar você a se esforçar para compreender essa visão que Deus tem de nós. Esse é o coração verdadeiro de Deus sobre cada um de nós. Todas as coisas que são relacionadas a você, seu DNA complexo e maravilhoso, seu propósito, seu destino, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Deus não estava trabalhando descuidadamente quando você nasceu. Deus não jogou um pedaço de barro lá e disse, vamos ver o que vai nascer. De jeito nenhum. Você é resultado direto da mente criativa de Deus. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso que a palavra de Deus nos afirma. Ao criar você, Deus colocou a natureza dele dentro de você. O DNA e a imagem dele. Suas habilidades criativas que você tem, seus dons, sua personalidade, sua capacidade, tudo que está dentro de você, foi Deus que colocou. Ele te criou de maneira especial e admirável. No meio de 7 bilhões e meio de pessoas. Você acredita? Não tem ninguém igual a você. Ninguém igual a você. Deus criou você para ser único. Deus criou você para não existir ninguém igual. Você é uma obra-prima exclusiva de Deus. Ninguém tem a mesma digital que você. Ninguém tem a mesma íris que você. Segundo alguns matemáticos, já passaram por esse mundo, pessoas que nasceram e morreram desde a criação, estima-se que já viveram nesse mundo 500 bilhões de pessoas. Nunca houve ninguém igual a você. E nunca mais haverá alguém igual a você. Ninguém tem seu jeito de andar. Ninguém tem seu cheiro. Você é único. É especial. E a frase é verdadeira. Deus se fez, Deus se criou e jogou o molde fora. É verdade. Não existe ninguém igual a nós. Ninguém igual a nós. Você é único e semelhante. Você é único, semelhante a você no mundo, não existe ninguém. Só você. Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória do nosso Deus. Então tudo deve me levar ao quê? A ser grato, porque eu sou o único. Não existe ninguém como eu. Se eu entendo isso, eu vou louvar muito mais a Deus, vou agradecer muito mais a Deus. Eu vou entender como Deus me vê, como Ele me valoriza. E essa é a chave para a gente mudar a maneira de que como a gente se valoriza nesse mundo e como a gente vive nesse mundo de trevas e de escuridão. Nós estamos aqui para viver como filhos de Deus.
E não como uma minoria sem força. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus, cada um de nós, aos olhos de Deus, que Ele fala, você é maravilhoso. Não por algo que você tenha feito. Você não fez nada por ser maravilhoso. Mas você é maravilhoso porque Ele te fez assim. Ponto. Nem mais, nem menos. Foi Ele que quis te fazer dessa maneira. Especial, admirável. Ele decidiu fazer você assim. Você é maravilhoso. E você nem pode evitar que isso aconteça. Porque Deus te fez dessa maneira. O que acontece quando você não tem essa visão certa de Deus? Você se condena? Você se menospreza? Você se considera inferior? E não naquilo que Deus te considera inferior. Mas o resultado de tudo isso é uma baixa autoestima. Você começa a acreditar em você mesmo como uma pessoa que Deus não disse que você é. Deus não te fez dessa maneira. Sabe, acreditar em você mesmo, como Deus te fez, irmãos, não é arrogância. Não é arrogante dizer que eu sou especial. Não é arrogante dizer que eu sou escolhido. Não é arrogante dizer que eu sou separado. Não é arrogante dizer que eu sou povo exclusivo de Deus. Ele nos fez assim. Isso não é arrogante, isso é uma afirmação do coração de Deus. Sobre você, sobre eu e sobre cada pessoa a qual Ele chamou. Então, nosso trabalho nessa vida é concordar com essa visão de Deus, para trazer glória e honra a Deus, cada vez mais. Pensa e diga a você mesmo. Você tem que pensar e dizer a você mesmo, pô, eu sou maravilhoso porque Deus me criou dessa maneira. Eu sou admirável porque Deus me criou assim. Eu não fiz nada para ser. Foi Deus que me criou assim. Porque Deus é maravilhoso. Porque eu sou uma obra de Deus. Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Para a honra e para a glória dele. Não para a minha. Eu não sou nada. Tudo é obra dele. Alguns de nós podem começar a achar que isso vai virar um comentário, um pensamento, uma atitude arrogante. Não é. É a gente ter a certeza de quem nós somos nesse mundo. Quem nós somos aos olhos de Deus nesse mundo. Para impedir que a sua maravilha se transforme em arrogância, lembre-se, tudo que você possui, tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Sem Ele você não pode fazer nada. Nem existir você conseguiria sem a presença de Deus. Você não é autoexistente como Deus é. Você não é autoexistente. Você foi criado e feito por uma mente brilhante e superior a qualquer uma nesse mundo. É pela graça de Deus que eu sou quem sou. E sem Ele eu não posso fazer nada, nada. Jamais, irmãos, devo me esquecer disso. Abra sua Bíblia em Mateus 19, 19. Vamos terminar com essa escritura. Mateus 19, 19. Depois da gente entender quão importante e especial nós somos aos olhos de Deus, você deve entender agora como Deus te enxerga. E como agora você pode enxergar os outros, aos olhos de Deus. Como Deus enxerga os filhos dele. Sabe, não basta saber que em Deus você é maravilhoso. Você precisa ver os outros como Deus vê. Igualmente, feitos de maneira especial e admirável. Em Mateus 19, versículo 19, a palavra de Deus, depois de fazer a pergunta para Jesus qual o mandamento mais importante, ele fala sobre amar a Deus sobre tudo, e no versículo 19 ele diz, respeite seu pai e sua mãe, e ame os outros como você ama a você mesmo. Se vemos a nós mesmos como insignificante, mais um no mundo, sou um lixo, sou um traste, você vai ficar na defensiva, na baixa autoestima, e você não vai tratar os outros da maneira que você deveria tratar aos olhos do Senhor. Se você não puder amar a si mesmo, se você não puder se enxergar como Deus te ama, então vai ser impossível você amar a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e ao próximo da mesma maneira. A gente só vai fazer isso com o próximo quando a gente enxerga como Deus nos ama da mesma maneira. Ou seja, é fundamental, irmãos,
autovalorizar-se aos olhos de Deus. Não é ser arrogante, nem ser orgulhoso, nem ser presunçoso. É ser seguro com Deus. Olha quem eu sou com Deus. Olha com quem eu ando. Olha quem habita dentro de mim. O Espírito Santo de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente reconhece tudo isso, nós o reconhecemos para dar glória e honra a Deus. Porque sem isso, sem Deus, nós não somos ninguém nesse mundo. Todas as pessoas que estão aqui hoje de manhã precisam ouvir como elas são especiais aos olhos de Deus. A gente deve entender isso, não depreciar um ao outro, mas entender isso profundamente, para animar e encorajar um ao outro. Sabe, nossa tendência muitas vezes é ver as pessoas com as suas fraquezas, suas imperfeições, suas características típicas e defeitos. Mas lembra do porta-retrato? Quando a gente olha para o porta-retrato, a gente não vê nada disso. É assim que Deus nos vê primeiro. É assim que a gente precisa aprender a olhar um para o outro, dessa maneira. Jesus vê as pessoas como Ele originalmente as criou. Desafio você começar a ver as pessoas ao seu redor como Deus as vê. Você expressar para elas o que Deus expressa para elas na palavra de Deus. Você começar a ter os sentimentos pelas pessoas, os mesmos sentimentos que Deus tem pela sua criação. Tire sua visão de crítica, coloque uma visão de afirmação, de visão, de fé, de ver o potencial, de encorajarmos uns aos outros. Não critique pessoas na sua mente. Não critique pessoas em voz baixa. Não critique pessoas para o outro. Que a gente seja Jesus na vida do outro. Tendo a visão do Pai, a visão de Deus. Esse povo aqui, ó, é geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. E assim, com a visão certa, irmãos, a gente pode usar poderosamente. Deus vai usar a nossa vida poderosamente no reino dele e na igreja. Vamos sonhar juntos. Imagina a alegria dessa igreja se cada um se visse como Deus o vê. Imagina a alegria que a gente ia ter no ambiente espiritual dessa igreja. Imagina a comunhão dessa igreja. Se cada um entrasse por aquela porta, olhando um para o outro e dizendo: uau, esse cara é especial, é admirável, ele é único no mundo. Imagina como seria a nossa comunhão. Imagina o desejo de cada um estar na igreja em casa, se cada um tivesse essa visão que Deus tem por cada um de nós. Claro que eu quero estar nessa igreja em casa, claro que eu quero ir na reunião. Quem está lá são pessoas admiráveis, são filhos de Deus amados, cada um é imagem e semelhança de Deus. Cara, que honra estar no meio de um povo de Deus, pessoas que são únicas no mundo. Uau! Que honra estar num grupo desse. Imagina o desejo de ter relacionamentos dessa igreja. Em vez de ficar com medo de ter relacionamento, em vez de estar preocupado com o que os outros vão pensar de você, a gente pensaria: uau, que privilégio estar com um irmão que é a imagem de Deus, que Deus habita nele, que o Espírito Santo está dentro dele. Um homem que ama a Deus, que é exclusivo de Deus. Que privilégio estar com uma pessoa assim. Imagina a nossa oferta nessa igreja. Você imagina se a gente se visse como Deus nos vê? Imagina quanto a gente ofertaria por entender quem nós somos e por entender o que Deus tem feito em nossa vida. A gente daria nossa oferta com alegria, como a Andréia falou, com sacrifício, com paixão, porque eu sei quem eu sou no reino de Deus. Uau! Imagina compartilhar fé. Como seria? Você se enxergando como Deus te vê. Como você falaria com amor, com segurança, com alegria, com compaixão, com
com amor, com dedicação. Uau! Quando eu penso numa igreja com todas essas características, eu fico animado. Você não fica? Então, irmãos, hoje de manhã, eu quero terminar dizendo assim, cada um de nós temos o privilégio de fazer parte dessa igreja. Cada um de nós temos o privilégio de tornar o corpo de Cristo mais forte. O corpo de Cristo mais desejoso de fazer a vontade de Deus. Onde certamente nosso Deus sempre será exaltado e glorificado. Deus, a gente precisa de mais do Senhor. Eu quero. Então eu vou. Se nós queremos, nós vamos. E que toda a honra seja dada ao nosso Deus. Que a gente viva tendo a visão que Deus tem de cada um de nós. Uma boa semana e que você viva a melhor semana dos últimos tempos na sua vida. Muito obrigado, vamos orar.